Dentro desse contexto de energia mais cara, a energia alternativa ganha destaque. E é por isso que estreia hoje, aqui na Rádio Bandeirantes, a série O Brasil a Caminho do Frete Elétrico. São 2 capítulos com a repórter Bruna Barbosa, e a Bruna vai mostrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como caminhões elétricos já estão sendo utilizados aqui no Brasil e quais os desafios para a ampliação dessa frota ao longo da próxima década. Bruna Barbosa, muito bom dia, Bruna. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia para os nossos ouvintes ligados Bruna. Aqui na Rádio Bandeirantes. Quando o assunto é veículo elétrico, quase que no modo automático, a maioria das pessoas pensa somente em carros. Mas o universo da eletrificação vai de bicicletas a pequenos aviões e no meio estão os pesados. No Brasil, a curva de crescimento na venda de caminhões elétricos só cresce. 422 unidades nos 6 primeiros meses deste ano, contra 293 ao longo de 2021. Crescimento de quase 45% num curto espaço de tempo. Em 2018, por exemplo, quando projetos pilotos começaram a ser testados nas ruas, somente 3 veículos foram vendidos. Hoje, o nosso país é o único da América Latina que produz caminhões elétricos em série. Por isso, os modelos mais comuns estão disponíveis, inclusive, à pronta entrega. E os clientes são os mais variados, explica o gerente de caminhões elétricos da Volkswagen, Argel Francischini. A gente tem mais demanda para entrega urbana, mas a gente tem clientes que nos surpreenderam. Que onde a gente aplicava o diesel, a gente está aplicando o elétrico. Para nós sendo muito bom como entrar no mercado, e para o cliente sendo muito bom porque ele não está enxergando dificuldades em implementar um veículo elétrico na frota que ele tem hoje. O primeiro caminhão elétrico feito no Brasil foi desenvolvido pela Volkswagen, batizado de e-Delivery. O veículo de categoria leve, modelo VUC, roda entre 110 e 250 quilômetros com cada carga completa, da bateria, que é a autonomia. O preço é salgado, vai de 750 mil a R$1 milhão, pelo menos 2 vezes o valor de um caminhão movido a diesel. Há pouco mais de um ano, a Ambev recebeu a primeira unidade de uma parceria fechada com a Volks. Atualmente, a distribuidora de bebidas tem a maior frota elétrica do Brasil, 250 caminhões. Até 2023, serão 1.600. Para a ampliação continuar saindo do papel, alguns desafios diários, explica o especialista em suprimentos e sustentabilidade logística da Ambev, André Ferri. Infraestrutura de recarga, o ritmo na redução dos preços dos veículos e o desenvolvimento de uma operação para veículos pesados e de longa distância, para que a gente não fique restrito só aos centros urbanos. O que nós temos que trabalhar hoje, soluções de financiamentos para as frotas, de construção de recargas, novos tipos de carregadores de bateria, desenvolvimento das baterias e o crescente aumento de eficiência que nós podemos ver nos veículos, vai garantir com que a gente ganhe velocidade nessa nossa jornada de eletrificar e deixar as cidades mais limpas. As baterias dos caminhões elétricos levam entre 1h30 e 3 para serem recarregadas. O processo quase sempre é feito durante as noites nos centros de distribuição das empresas, que é quando o sistema de energia está mais ocioso. Os 100 primeiros caminhões elétricos recebidos pela Ambev foram planejados somente para rodar entre São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, os veículos já estão espalhados em 20 pontos do Brasil, entre eles Curitiba, Salvador e Fortaleza. Mas a ampliação da rota é como uma pedra no sapato das empresas que utilizam os elétricos na frota, como o Magazine Luiza. Hoje a empresa conta com 51 caminhões que realizam entregas em São Paulo e na Bahia. Em todas, uma margem de erro na carga da bateria é calculada, diz a coordenadora de meio ambiente do Magalu, Aletheia Madak. A gente está operando com 200 quilômetros de autonomia, só para a gente ter ali uma margem, de erro se acontecer algum problema. Mas é exatamente essa grata surpresa que a gente foi descobrindo empiricamente, Trabalhar com os caminhões elétricos dentro de São Paulo tem ajudado muito a gente a ampliar essa margem aí de quilômetros percorridos, justamente por conta dessa realimentação que eles têm, da bateria. Então parece que é quase infinita, quando a gente está dentro da rota de São Paulo.
Assim como Magalu, a frota elétrica da C&A também foi obtida por meio de parcerias com empresas de logística e transporte. A rede de lojas tem hoje 1/4 da frota verde e com isso já evitou a dispersão de 500 toneladas de monóxido de carbono pelo ar. O processo de substituição da frota também permitiu que em tempos de inflação a empresa evitasse reajustes constantes, segundo o head de logística e abastecimento da C&A, Marcel Modesto. Acaba sendo um benefício duplo, né? Um benefício para o meio ambiente e um benefício para o bolso do cliente, porque nós conseguimos manter uma logística com um custo controlado. Porque quando se fala na visão de frete, o custo do diesel ele vai variar de 40% até 60% do custo para uma entrega. Então, o combustível, sem sombra de dúvidas, para o Brasil, né, um país praticamente quase que continental, ele e sempre será um ponto importante na manutenção dos preços, né? Projeções feitas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores indicam que, em 2030, até 26% dos veículos pesados poderão contar com novas tecnologias que não poluem ou poluem menos, como os elétricos e os híbridos. Em 2035, daqui a 13 anos, o número pode ser ainda mais significativo, 32%. O caminho até lá, entre outros fatores, passa pela necessidade de investimentos em infraestrutura, afirma o vice-presidente de veículos pesados da Anfávia, Gustavo Bonini. Importante também que essa infraestrutura ela também permeie as estradas para que também contemple o transporte que aí começa a avançar, ou de longa distância, ou quando você está fazendo a migração de uma frota para uma outra região para atender um outro projeto de transporte que acaba surgindo. Então a gente entende que esse será um movimento natural, aumentando a procura, ela se inicia normalmente num fluxo fechado, como a gente chama, ou seja, aquele em que a transportadora e o usuário final, o embarcador, desenhou todo um projeto onde ele vai fazer a distribuição, a entrega do seu produto naquela região, ele já mapeou aonde será feita a recarga, né, ou o abastecimento do seu veículo, e ele vai, à medida em que a tecnologia também avança, tanto de autonomia, tempo de recarga, esses projetos vão aumentando, vão avançando e vão criando novos parceiros, né? O crescimento dos caminhões elétricos no Brasil influencia diretamente a indústria automobilística nacional, que também precisará receber investimentos. De acordo com especialistas do setor, o ponto de partida para o país continuar a crescer passa pela criação de uma política nacional de mobilidade elétrica, assunto que a gente traz amanhã na série O Brasil a Caminho do Frete Elétrico na Rádio Bandeirantes. Em 15 minutos, a Rádio Bandeirantes dá sequência hoje à série O Brasil a Caminho. No capítulo de hoje, a repórter Bruna Barbosa mostra que a ampliação da frota verde no país passa pela criação de uma política nacional de mobilidade elétrica. Muito bom dia, Bruna. Oi, Thaís. Bom dia, Sônia, a todos que nos acompanham bom por dia, aqui. Bruninha. O Brasil deve encerrar 2022 com pelo menos 850 caminhões elétricos vendidos, índice quase 3 vezes maior em comparação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. A eletrificação de pesados vem ganhando força no país por 2 grandes fatores. O primeiro é a aposta ESG das empresas, ou seja, a preocupação com uma agenda de novas políticas sustentáveis capaz de reduzir a pegada de carbono das operações. O outro é a diminuição de custos, especialmente para o frete urbano, explica o presidente da ABVE, Adalberto Maluf. O custo operacional para os caminhões elétricos chega a ser entre 60% a 70% menor do que um caminhão diesel. Por isso, nas aplicações com alto consumo de combustível ou com alta quilometragem rodada, um caminhão elétrico pode se pagar entre 3 a 6 anos no custo total de propriedade, quando a gente inclui o valor do veículo, o custo do combustível e o custo da manutenção. E é por isso que a eletrificação hoje vem ganhando muito destaque nos caminhões, especialmente naquelas aplicações de logística e transporte de mercadorias em médias distâncias, uma vez que o ganho da economia é muito grande e em poucos anos a tecnologia se paga.
Só que o investimento necessário para implementar uma frota 100% verde ainda é distante da realidade de muitas empresas do país. Por isso, o retrofit de caminhões surge como alternativa. A tecnologia converte veículos movidos a diesel em elétricos. O custo para essa transformação é, em média, 30% menor do que a substituição direta para um modelo elétrico. Além disso, também há a possibilidade de conversão para modelos híbridos, o que permite, então, que transportadoras utilizem o veículo de forma elétrica nos trajetos urbanos, mas ativem o diesel em longas distâncias. Na avaliação da diretora executiva da fabricante Eletra, Ieda de Oliveira, o retrofit pode ajudar a acelerar a eletrificação no Brasil. Você consegue utilizar a frota em circulação para zerar as emissões. Isso é muito interessante porque no Brasil, por exemplo, os caminhões costumam ter tem uma vida média em operação que supera 30 anos. Então você imagina o tempo que esses caminhões ficam poluindo. Mesmo as grandes marcas, quando elas decidem pela eletrificação, elas normalmente ficam com esses caminhões por 8 anos na sua distribuição. E mesmo que ela substitua por um caminhão elétrico, ela vende o caminhão velho no mercado. Então você tem um passivo ambiental muito grande. Quando você faz o retrofit, você zera a emissão. Quer dizer, você elimina a emissão. Você não desova no mercado um caminhão poluente. A substituição de combustível fóssil por alternativas limpas traz como consequências a diminuição de efeitos climáticos, como o aquecimento global, a redução da poluição sonora e a melhoria da qualidade do ar das cidades. Esse último item é responsável pela diminuição de mortes e doenças potencializadas diariamente pela poluição, explica a chefe do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental da USP, Mariana Veras. Em torno de 70% a 80% da poluição da cidade de São Paulo é gerada por veículos. Entre os veículos, os maiores responsáveis são os movidos a diesel. Então, a gente vai estar associado ao transporte público e transporte de carga. Se você trocar esses veículos poluentes por veículos não poluentes, a gente vai ter uma melhoria na qualidade do ar. E com certeza a gente vai sentir um benefício imediato na nossa saúde. Então, às vezes, cansaço, a gente acha que está estressado, cansado, tudo isso é também em parte associado à poluição do ar. Apesar de estar em constante crescimento, o número de caminhões elétricos vendidos em todo o mundo ainda não chega a 1% do total da frota, de acordo com a associação que representa o setor. É quase um trabalho de formiguinha, que exige esforço, dedicação e investimento, como vimos ao longo da reportagem. Mas para alcançar o objetivo, a substituição da maioria dos caminhões, falta o principal na avaliação do especialista em mobilidade urbana e transportes, Sérgio Aveleda: a criação de uma política nacional que sirva como norte para o frete elétrico. E a hora de cobrar é agora. Eu acho que a sociedade civil organizada precisa começar a cobrar dos candidatos um compromisso com a descarbonização do transporte. Precisa os candidatos serem cobrados a assumirem o compromisso de que vão elaborar, porque essa é uma iniciativa do governo federal, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os dois precisam criar um arcabouço legislativo e de regulamentação que, de fato, estimule os agentes econômicos a fazer essa troca. E por quê? Porque isto vai resultar numa melhor qualidade de vida, vai resultar em ações concretas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, que são danosos ao meio ambiente e à economia, especialmente a economia. A gente já está vendo problemas nas safras agrícolas por falta de chuva, ou seja, é uma questão estratégica para a economia brasileira descarbonizar. E, fundamentalmente, isso vai estimular a criação de uma nova indústria, uma indústria baseada em tecnologia, vai talvez salvar a indústria automobilística brasileira, porque vai estimulá-la a adotar a solução da eletricidade e não importar. E com isso a gente desenvolve o país, promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades, ajuda o planeta a prevenir as mudanças climáticas.
Enquanto isso, mesmo sem o envolvimento do poder público, empresas aos poucos e por conta própria têm incluído caminhões elétricos na frota. É o caso da Braspress, uma das maiores transportadoras do país, que desde o ano passado roda com 30 veículos movidos a bateria. Para o diretor da Braspress, Urubatã Elou, não há dúvidas de que o país vai conseguir avançar nessa transição para veículos elétricos já na próxima década, mas o estímulo lá de Brasília precisa chegar. Você pega o hemisfério norte, ele já tem planos de longo prazo, já existe políticas nacionais deles, que a partir de 2030 não se fabrica mais veículos ao sistema Otto. E as fábricas estão, e a indústria deles estão se adaptando a isso. Então, se o Brasil pudesse ter uma política nacional, já seria um estímulo, já seria uma data onde todos remariam para o mesmo lado, né? Para que a gente não corra o risco de inventar aí uma tomada de 3 pontos, né? E possamos estar aí, inseridos nessa indústria global do óleo de baleia para energia elétrica. Não há reacionarismo que consiga lutar contra isso. Do óleo de baleia para energia elétrica. Não há reacionarismo que consiga lutar contra isso. É isso.